Shalom, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula do nosso curso de Hebraico Bíblico Shalom. Eu sou o pastor e professor Daivan e tenho o prazer de poder estar falando com você nesse momento. Você que com certeza tem sido abençoado através desse curso que tem trazido conhecimento para a sua vida, com certeza, né? Nós estamos aí falando nosso curso de Hebraico Bíblico Shalom. Esse é o nosso terceiro módulo e eu tenho certeza que você está aqui porque já avançou tanto do primeiro quanto do segundo módulo. E agora, nesse terceiro módulo, nós já falamos aí de algumas prioridades do substantivo e hoje, nessa aula, nós vamos tratar de mais algumas prioridades, algumas particularidades do substantivo. Hoje, nós vamos estar falando a respeito do substantivo na relação construto absoluto. Não sei se você já conhece, se você já ouviu falar, mas nessa aula de hoje nós vamos começar a falar da relação construto absoluto, ainda tratando aí das aulas e das particularidades do substantivo, ok? Então você é meu convidado para estar conosco nessa aula e nas próximas aulas em que nós estaremos tratando do substantivo construto absoluto, ok? Esse assunto você pode encontrar, como sempre eu recomendo, na gramática do professor Antônio Renato Gusso, a partir do capítulo 8, a página, você vai ter a partir da página 80. A partir da página 80, nós vamos já fazer uso também da gramática do professor Antônio Renato Gusso, a partir da página 80, é o 8º capítulo dessa lição maravilhosa que trata a respeito da relação construto e absoluto, tratando do substantivo. Na nossa apostila, a apostila que você tem à disposição na plataforma e a apostila que você se já imprimiu tem em mãos, você pode olhar esse assunto a partir da página de número 13. Você vai ver o assunto construto e absoluto, ok? E para você que tem a gramática do professor Neto Andrade, se ainda não tem, compre, tá? E para você que tem, está na página 49, página 49, você consegue encontrar o assunto substantivo construto e absoluto, é o que nós vamos falar então nessa aula de hoje, ok, pessoal? Então vamos direto para a nossa aula, porque a gente tem muita coisa boa para estar transmitindo nessa aula de hoje e nas demais que seguirão esse assunto que é muito importante. Então, quero começar com você falando a respeito do conceito dessa relação construto e absoluto. O estudo da relação construto e absoluto. Quero começar com você falando do conceito. O que é essa relação construto absoluto? E eu quero pegar aqui uma indicação do professor Antônio Renato Gusso. Ele diz assim: o construto e o absoluto são estados de um substantivo em relação ao outro. Ou seja, é a posição, é a situação de um substantivo em relação a um outro substantivo, indicando principalmente posse, onde o primeiro substantivo se encontra na dependência do segundo substantivo. Entre eles deve aparecer na tradução, geralmente, a preposição de. Ok, pessoal? Vamos dar uma pausa aqui para me explicar para você. Então, em linhas gerais, o que é essa ideia do construto absoluto? É simples. Eu tenho dois substantivos. Eu estou trabalhando com substantivos. Então, eu tenho dois substantivos e eu posiciono um substantivo ao lado do outro. Quando eu posiciono esse substantivo ao lado do outro, eu estou criando uma cadeia de construto, uma cadeia do substantivo de construto absoluto, onde um substantivo ele vai depender do outro, onde um substantivo vai estar relacionado ao outro e, na maioria das vezes, se não todas as vezes, um estará dependendo do outro para ter uma relação. Um vai estar dependendo do outro para ter uma relação. E o Antônio Renato Gusso diz que na maioria dessas vezes, né, o primeiro vai se encontrar na dependência do segundo. Eu vou te dar um exemplo básico aqui no português e depois nós vamos então para o hebraico. Eu tenho, por exemplo, casa de João. Ok, pessoal? Então aqui eu tenho um substantivo, casa, ok?
e eu tenho um outro substantivo que é nome próprio, é o João, ok? Então aqui eu tenho o primeiro e eu tenho o segundo. Então, trazendo para o português essa ideia do construto absoluto, eu tenho um substantivo e eu tenho um outro substantivo, ok, pessoal? Onde o primeiro, segundo nós acabamos de ler, será dependente do segundo, ok? Esse primeiro está na dependência do segundo. Então, o primeiro eu chamo de construto, tá, pessoal? O que depende, ok? E o segundo eu chamo de absoluto, ok? O primeiro será o objeto possuído, o segundo será o objeto possuidor. Então eu tenho casa, se eu tiro de, eu tenho casa João. Fica sem sentido. Mas quando eu tenho um substantivo ao lado de um outro substantivo, sem a colocação de uma outra preposição ou qualquer outra coisa, eu tenho, no hebraico, eu tenho essa relação de pertenço, onde o primeiro, que é o construto, ele vai pertencer ao segundo, que é o absoluto. O objeto é aqui, o primeiro é o construto, e o segundo, que é o possuidor, aqui é o objeto possuído, aqui é o possuidor, ele é chamado de absoluto. Então, no hebraico, eu tenho a preposição de, que vai fazer essa ligação entre o construto e o absoluto, entre o objeto possuído e o possuidor, o elemento possuído e o elemento possuidor. Então, eu tenho casa de João. Casa é o objeto possuído de quem? De João. João, ele é o possuidor da casa. Então aqui eu tenho uma relação construto absoluto, porque a casa é o objeto possuído por João, que é o possuidor. Então sempre o objeto possuído será o construto e o possuidor, o objeto ou a pessoa, o possuidor será o absoluto. Lembrando mais uma vez que o construto sempre será o primeiro, o absoluto sempre será o segundo. Então, em linhas gerais, o que é o construto absoluto? É a relação entre dois ou mais substantivos, onde um tem relação ao outro, onde um está na dependência do outro. Ok, pessoal? Aqui mais uma vez, casa é o elemento possuído. Então, no caso, ele é o construto. E João, ele é o possuidor. No caso, o segundo, que ele será o absoluto. Essa é a construção no hebraico do construto absoluto. Estou trazendo aqui no português, mas para você entender essa ideia de construto absoluto. No grego, essa ideia de construto absoluto é chamada de genitivo, que é uma ideia de posse, onde o primeiro ele é posse do segundo, o segundo ele é o possuidor do primeiro. Beleza, pessoal? Aqui o português de uma forma simples para que você entenda. Essa é a ideia de construto absoluto. Eu tenho dois substantivos e um ele está relacionado ao outro. O primeiro, ele vai depender do segundo, ele vai estar na dependência do segundo para ter sentido. Já pensou? Casa, tá, mas casa de quem? Casa de onde? Casa de quê? Então, esse primeiro, casa, ele precisa de um outro para dar sentido a ele, ok? Então, quando eu coloco João, eu entendo que agora casa tem sentido. Casa de quem? De João ou do João. Ok, pessoal? Essa é a ideia de construto absoluto. Então agora eu vou apagar aqui, tá? Vou apagar. Para nós irmos então para o hebraico, tá? Isso aqui era só para vocês entenderem. Então, pessoal, aqui eu tenho, por exemplo,
só para nós, eu sei que vocês já conhecem até, mas para nós sempre estarmos aí fortalecendo, vamos então fazer a transliteração. Eu tenho aqui sus, ish, ok, pessoal? Vamos transliterar só para ficar melhor, ok? Deixa aqui que eu vou já colocar a tradução embaixo. Então vamos aqui, ó. Aqui nós temos o summer, tá? Eu tenho o summer, que é a letra S. Eu tenho o shurek vav, que é o meu U longo. Eu tenho mais uma vez summer. Então eu tenho sus, ok? Aqui eu tenho o aleph, que é o meu apóstrofo virado para fora. Eu tenho o hirek e ud, que é o meu I longo. E eu tenho o shin. Então eu tenho sus, ish. Ok, pessoal. Aqui eu tenho, olha só, eu tenho um substantivo, ok? Eu tenho um substantivo e aqui eu tenho um outro substantivo. Eu tenho dois substantivos. Tenho dois substantivos. Aqui eu chamo de, que é o primeiro, construto. E o segundo eu chamo de absoluto. Ok, pessoal? O primeiro sempre será construto, o segundo sempre será absoluto. Lembrando que no hebraico eu leio da direita para a esquerda. Então eu tenho sus, ish, ok? Nós aprendemos na nossa aula de artigo definido que quando eu não tenho a presença de um artigo ao lado do substantivo definindo-o, isso quer dizer que esse substantivo ele é indefinido ou essa palavra é indefinida. Nós temos aqui dois substantivos. Então, quando no hebraico eu tenho dois substantivos, um ao lado do outro, eu tenho uma relação de construto absoluto. No hebraico, quando eu tenho um substantivo ao lado do outro, eu tenho uma relação de construto absoluto, aquela ideia de pertenço. E o doutor Antônio Renato Gusso diz que na tradução sempre vai aparecer aquela preposição, aquela partícula de ligação de. Ok, pessoal? Por mais que eu não tenha aqui, mas no hebraico eu entendo que na tradução eu tenho essa preposição de mais e, fazendo exatamente essa ligação, essa relação entre o primeiro substantivo e o segundo. Então, eu já disse para vocês que o primeiro sempre será o construto, o segundo sempre será o absoluto. O construto sempre será o elemento possuído. Possuído, ok, pessoal? O segundo sempre será o elemento possuidor, ok? O primeiro sempre será o construto. O segundo sempre será o absoluto. O construto sempre será o objeto possuído. E o absoluto sempre será o possuidor. E aqui eu tenho uma relação construto-absoluto. Todas as vezes que eu tiver dois substantivos ou mais em uma palavra e eles estiverem um ao lado do outro, eu tenho uma relação construto-absoluto. Ok, pessoal? Se eu tiver três substantivos, um ao lado do outro, o último sempre será o absoluto. Os outros dois serão construtos e o último sempre será o absoluto. Ok, pessoal? Então eu tenho sus, ish. Sus quer dizer cavalo. Ish quer dizer homem. Ok, pessoal? Então, aqui eu já tenho uma relação de construto absoluto. Primeiro é o cavalo, ok? Deixa eu trocar aqui. Primeiro é o cavalo. Ele é o construto, ou seja, ele é o objeto possuído. Ele é o objeto possuído, ok? Aqui eu tenho homem, é o segundo. No caso, ele é o absoluto. Ele é o
possuidor. Ele tem a posse desse. O homem tem a posse do cavalo. E agora, como o nosso professor Antônio Renato Gusso nos orientou, eu uso na tradução, ok, pessoal, a preposição de, que vai fazer a ligação entre o primeiro substantivo construto e o segundo absoluto. Eu tenho cavalo de homem ou cavalo do homem. Beleza, pessoal? Essa é a ideia. Eu tenho aqui, então, uma ideia de construto absoluto, porque eu tenho dois substantivos e no hebraico, quando eu tenho dois substantivos, eu tenho essa relação construto absoluto. Pastor, e se tivesse uma preposição no meio? Aí não seria, ok? É quando eu tenho dois substantivos aqui, onde um está relacionado com o outro. Beleza, pessoal? Como eu disse, eu não tenho um artigo definido aqui, ok? Então, ele é indefinido. Então, eu tenho um cavalo de um homem. Um cavalo de um homem. Por quê? Porque eu não tenho um artigo definido. Então, eu leio, pela lógica, um cavalo de um homem. Porque eu não tenho aqui um artigo definido. A ideia é essa, um cavalo de um homem. Porque a presença aqui de um artigo na segunda palavra vai definir ou indefinir a palavra. Como aqui eu não tenho um artigo, e o artigo, no caso, ele não vai impedir, ele não vai atrapalhar essa ideia do construto absoluto, como eu não tenho aqui na segunda palavra a presença do artigo, então essa palavra é indefinida, ok? Então, um cavalo de um homem, beleza? Eu trouxe aqui um outro exemplo, tá? Eu trouxe aqui um outro exemplo que nós vamos já também trabalhar ele aqui, tá? Eu vou fazer a mesma situação. Eu vou transliterar primeiro e depois nós vamos ali para a parte de cima. Ok, pessoal? Então vamos lá. Eu tenho o SUS, novamente, que é o Samer, o Shurek Vav, e mais uma vez o Samer, ok? Eu tenho, olha só, artigo definido, re mais patá mais dagesh forte. Lembra da aula lá, pessoal, de artigo? Então eu tenho re, artigo, patá, ok? E eu tenho aqui um dagesh forte, porque ele é precedido de vogal breve. Vocês devem lembrar dessa aula. Então, eu vou duplicar a consoante. Olha. Ok, pessoal? Eu tenho o segol. Eu tenho o lamed. Eu tenho mais um segol. Ok? E aqui eu tenho um raf final, pessoal. Olha só. O raf final, Shiva, ele não aparece. Ok? Olha só. Eu tenho, então, Sus Ha Meler. Sus Ha Meler. Ok? Vamos traduzir isso aqui, pessoal. Sus quer dizer, vamos lá, cavalo. Ok? Aqui eu tenho o artigo. Percebam que o artigo definido está na segunda palavra. Ok, pessoal? Está na segunda palavra. Quando eu vou traduzir esse artigo definido, ele vai vir para o início da frase ou para o início da palavra, ok? Eu não posso colocar cavalo, o homem, tá? Ou o cavalo, o rei. Não. Na tradução lógica, eu coloco o artigo, porque é ele que vai definir o substantivo. Aí eu tenho o cavalo, porque ele está definindo a frase, ok? Ele está definindo essa ligação construto absoluto. Então, o artigo vem sempre primeiro, antes do substantivo. Então, agora eu tenho o cavalo do Meller. Meller quer dizer rei. Ok, pessoal? Então, eu tenho aqui do artigo, o
cavalo, olha a relação construto absoluto, tá? O primeiro aqui, cavalo, é o objeto, aqui é o artigo, ok? O artigo definido. Aqui é o construto, lembrem, pessoal, construto sempre será o primeiro, ok? E aqui eu tenho o absoluto, que sempre será o segundo substantivo. O primeiro sempre vai depender do segundo para criar esse sentido. Cavalo de quem? Cavalo do Meller, cavalo do rei. Aqui eu tenho um indefinido, uma frase indefinida, um cavalo de um homem. Aqui não. Aqui eu tenho o artigo definido. O Meller, esse artigo vai definir, ó, o cavalo do rei. Ele está definido que esse cavalo, ele tem dono, esse dono é o rei. Ok, pessoal? Então, essa é a ideia de construto absoluto. Eu tenho dois substantivos, posso ter mais, mas aqui eu tenho dois substantivos onde eles têm uma relação entre si. Essa é a ideia no hebraico do construto absoluto. O primeiro, pessoal, substantivo sempre será o construto. O segundo sempre será o absoluto. O primeiro sempre estará na dependência do segundo para ter um sentido, ok? Esses dois exemplos aqui eu fiz para você de forma bem explicada para você entender o que é o construto absoluto. Ok, pessoal? Próxima aula eu vou voltar continuando falando aí a respeito do construto absoluto e aí nós vamos entrar em algumas regras a respeito de construto absoluto para te ajudar a entender, a identificar. Pessoal, lembrando que esse aqui é um dos assuntos principais na questão da interpretação, da tradução dos textos hebraicos, ok? Então, muita atenção, porque esse assunto aqui vai ajudar muito na tua compreensão, na tua ajuda e no teu crescimento, ok, pessoal? Por enquanto é isso. Te encontro na próxima aula. Shalom Lehitraot, paz e até mais. Deus te abençoe.